Eu não sei se eu grito ou não grito, porque agora as pessoas estão naquela de, né? Mas ele já começa assim, então já não assusta mais. Então parece que tá meio que perdendo a graça. Então, começando mais um Pode Papo agora com o Maurício, também com transmissão pela TV Guarulhos, TV Guarulhos no canal 3 da NET, claro, ou 508 da Vivo. Pra você que nos acompanha, tá inscrito, deixa seu like, balança o sininho. E pra você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faz favor, se inscreva lá. Sempre tem um assunto aqui bom, diferente, de lazer, mas principalmente informativo. Cara, na boa, hoje o pessoal aqui se superou. A gente já teve quase de tudo aqui e é isso que a gente quer nesse programa. Um dia a gente ter como é que chama? Um portfólio com tudo que a gente puder falar dentro do canal. Mas esses caras conseguiram uma coisa, cara, que eu vou te falar. Eles trouxeram pra cá o Homem-Aranha, meu. Dá uma olhada aí. E aí, galera? Como que vai? Tive que enfrentar um alto trânsito, esse baita calor, mas consegui Mas você veio chegar. pelos prédios. Vim pelos prédios, fugindo do Doente Verde. Então beleza. Meu, muito obrigado por você estar vindo. Aqui, ó, minha mão. Aqui. Obrigado. Colou. Agora sim. Meu, muito obrigado, Homem-Aranha, de ter vindo aqui. Você faz um grande papel ajudando muito as pessoas. Realmente, esse Homem-Aranha que a gente está apresentando aqui é um verdadeiro herói. Verdadeiro herói mesmo. E vocês vão descobrir o porquê. E nós já vamos começar aqui, porque ele faz parte não da Liga da Justiça, não dos Vingadores, mas ele faz parte aqui do grupo Heróis do Bem. Homem-Aranha, fala pra mim, como que é o Heróis do Bem? Pô, que legal. Obrigado pela oportunidade de poder... O microfone tá bom aqui? Só pra confirmar, porque baixou um pouquinho na hora que a gente for pegar a mão. Beleza. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre isso. Desde 2016 eu visito as crianças, né, nos leitos de hospitais, e vestido de Homem-Aranha, que é o principal personagem que eu levo. E na verdade eu pertenço ao grupo Heróis do Bem também, e isso faz mais ou menos um ano que eu pertenço a este grupo. Ah, você começou antes já? Sozinho. Eu sempre caminhei sozinho, até pertenci a alguns outros grupos, porque assim, existem, graças a Deus, outras pessoas que também... Sim, a gente vê bastante pessoa que se dispõe a dar uma alegria para as crianças. E né? Realmente é bem legal, você consegue tirar a criança do mundo real, aliviar até a família naqueles minutos que você está ali interagindo. E, na verdade, o Heróis do Bem, ele é governado pelo Rogério Ferroni, que é o idealizador, né? E ele também é um caça-talentos, assim, ele vasculha na internet pessoas que fazem trabalhos voluntários ou que fazem coisas legais assim pelo mundo para recrutar para o time. Ele chama para uma entrevista, foi assim que aconteceu comigo. Ele acabou me achando no Instagram, viu algumas postagens que eu fiz e me mandou uma mensagem, falou: puxa, eu acho que você tem a carinha do Heróis do Bem, é um grupo que... Você tem a cara do Homem-Aranha. Se destina a visitar as crianças e aí levar um pouco de alegria, levar um pouco de diversão, tirar um pouquinho dessa realidade mais difícil. Queria bater um papo contigo. Ele faz isso semanalmente, ele conhece muitas pessoas. E aí, numa entrevista, ele acabou me fazendo o convite. Falou: pô, cara, você gostaria de pertencer ao grupo Heróis do Bem? Nós temos outros participantes, eu conheci toda a galera. E aí eu faço também participação com eles. Oh, que legal. E como que surgiu essa... surgiu, são duas paixões aí, pelo que eu estou entendendo. A paixão por você alegrar crianças num momento difícil, alegrar a família também. Só com crianças, não? E eu fico mais voltado para as crianças, mas eu também já visitei asilos, já visitei adultos também, situações mais difíceis. É universal também, não só a dificuldade, como também as pessoas gostarem de super-heróis e tudo mais, né? Mas como que surgiu? Surgiu já de cara como o Homem-Aranha? Surgiu primeiro a paixão pelo Homem-Aranha ou
também a paixão pelas crianças que estavam com problema? Como é que foi? O Homem-Aranha é uma paixão desde pequenininho. Porque geralmente eu ia falar isso, deve ter começado antes, porque geralmente isso acontece na nossa juventude, na nossa, né? Quando a gente O Homem-Aranha é o herói das crianças, né? Ele foi criado lá em 1962 e foi o super-herói favorito também do meu avô. Eu fui criado por eles, né? Pelos meus avós. E o meu avô, ele estimulava muito isso, assim. Ele era uma guarda noturno, né? De uma empresa e minha avó empregada doméstica, então... A história é bem legal porque, assim, eles tinham um dinheiro muito contadinho, mas o meu avô, ele era aquilo que eles chamam de acumulador, sabe? Sei. Eu lembro que embaixo da cama tinha milhões de gibis e bonequinhos, e o meu avô queria de qualquer jeito que eu fosse um tipo de Homem-Aranha. Dava, sabe, não tinha dinheiro para comprar as coisas básicas, mas ele comprava álbum de figurinha do Homem-Aranha, bonequinho. E até a primeira fantasia que eu tive, bem pequenininho, foi ele que me deu. Ele. Então surgiu com a companhia dele. Eu sempre fui muito fã e fiquei amarradão em tudo que a Marvel fez até hoje sobre o herói, né? E aí teve um momento da minha vida que eu acabei também ficando doente. Eu tive uma doença renal bem importante, uma suspeita oncológica. Fiquei quase 2 meses internado. E, pô, me deu um estalo. Eu trabalhei no jornalismo. Durante 16 passando anos, aqui, cara. Aí, Aí, ó. É porque eu fiquei internado. Você tava visitando esse cara aí, né? Tava visitando Você esse tava aí, visitando esse ó. cara aí, ah. No multiverso, esse cara também sou eu, meu. No multiverso ele também é Homem-Aranha. Também é Homem-Aranha. Mas aí eu era só um apaixonado pelo herói. Acabei, tava indo ao trabalho e eu descobri que, puxa, através de uma dor bem aguda, fui parar no hospital e descobri que eu tava prestes a perder um dos rins, meu. É aquela coisa, né, meu? Tipo, a gente vai ficando doente. Eu gosto de usar aquela frase que nenhum incêndio começa grande, ele vai dando sempre nas faíscas e, pô, vai sentindo uma pontadinha, outro dia, tipo... Deixa pra lá. Eu não fazia depois xixi deixa pra lá. e tal, e tocava a vida, não tava nem aí, meu. Até que, pô, fiquei doente e fui descobrir, tinha um tumor atrás do rim, pressionando, tive que fazer todo um tratamento. E aí, o que acontece? Não era uma doença infecto-contagiosa, então eu tinha essa oportunidade de sair do leito, de andar pelo hospital. E, pô, ver as crianças na pediatria me deu, sabe, um negócio no coração. Eu falei, puxa, ninguém deveria estar no hospital, mas, pô, as crianças... E, cara, como eu já gostava muito do Homem-Aranha, eu já tinha feito matéria para o Cinemark, já tinha escrito para eles, eu era jornalista. Eu falei, meu, puxa... Pô, você é Homem-Aranha mesmo, né? Pô, poderia me transformar, fotógrafo, né? Falei, pô, poderia fazer algo unindo essas duas coisas. E depois que eu saí do hospital, trabalhei bem a ideia... E ainda não era enfermeiro, não era nem da área da saúde, nem um estudante, eu comecei a visitar. Você já era pai? Comprei uma fantasia, não era pai ainda não. Não era pai, não. Aí comprei uma fantasia, cara, minha primeira fantasia foi 25 de março, foi terrível, mas olha, dá pra fazer coisas muito grandes, tipo, não depende disso aqui. Isso aqui é bonito, assim, e tal, mas, meu, é o conteúdo, cara. É que você também vai começando a querer aparecer mais, que as crianças vão gostando cada vez mais também, né? Quais os momentos mais marcantes que você, como Homem-Aranha, Homem-Aranha, você no tratamento com as crianças, tal, qual que foi um dos momentos mais marcantes? Eu sei que você tem vários momentos marcantes, mas dá pra você contar um aqui? Ah, tem vários. Quando eu comecei, eu acho que eu era até um pouco ateu, sabe? E o Homem-Aranha me deu essa oportunidade, essa força para acreditar que existe algo a mais. Hoje eu não tenho como falar que não tenho. Eu já presenciei, sabe, milagres, de verdade. Isso é muito importante a gente escutar. Puxa, de verdade, acontece, meu. É inexplicável, a gente se reúne, tem reuniões para discutir alguns casos que, assim, tudo para perder o jogo e, de repente, algo acontece e esse algo não é palpável. A gente não sabe o que fez acontecer. Não consegue explicar, não tem... Um paciente, os dois com a mesma patologia, um paciente desponta e o outro não recebendo a mesma medicação. Mas eu tenho paciente, tem vários, né? Mas eu tenho um paciente da minha vida que é uma menina chamada Laura. Eu fiz a admissão dela e, assim, uma menina que chegou brincando muito... E ela estava apenas com uma dor de cabeça, só tinha isso de queixa, mas é uma dor de cabeça que não passava e tal. Aí internou, foi fazer uma ressonância, aí descobriram que tinha um tumor, aí depois foram ver um tumor maligno, fechou como um meduloblastoma, que é um câncer no cérebro, né? E essa menina, assim, modificou tudo na minha vida. Ela é minha amiga pra caramba até hoje. Ela tá viva, se recuperou.
ela tá viva, se recuperou, mas desde o momento assim do diagnóstico a gente teve uma ligação muito grande. Olha só, uma coisa bem legal que aconteceu. Eu sempre, quando eu vou me apresentar, eu faço alguns códigos e tem a linguagem, a Libras, que eu uso bastante. E tem um código que eu nunca deixo de fazer. Rapaz. Você também além de você se apresentar, você já vai falando com Libras também. Tem um código que eu sempre faço para as crianças, que é esse aqui, ó. Eu amo você. E puxa, eu vou te falar um momento bem emocionante. Ela operou o cérebro e quando ela voltou, mega debilitada, ela voltou muda. Ela voltou com mutismo, que é uma condição que é bem comum até naqueles que operam o cérebro quando é tumor. Ela não conseguia falar nada. E aí ela só se expressava com os olhinhos, assim, nem se mexer direito ela conseguia. E aí teve um dia que ela voltou e tal, aí eu entrei no quarto, pô, eu tava emocionado pra caramba, porque eu sempre amei muito a Laurinha. E aí eu olhei pra ela, e você acredita? Eu tenho um vídeo disso pra provar, cara, eu tenho um vídeo. Tipo, ela levantou a mão assim, ó, e fez assim pra mim, cara. Aí todo mundo do hospital falou, putz, não acredito. Aí juntou uma galera pra ver e ela repetiu, que é o código que eu faço, eu amo você. Eu falei, puxa, nossa, meu, deu certo, fiz a diferença naquele dia. Aquilo foi muito emocionante pra mim. Muito emocionante mesmo. Foi muito legal. Esse é um dos casos, bom, né? Já tirando agora, né, você reencontrou ela depois, então? Sim, ela é minha amiga. Você reencontra muitos pacientes depois, curados ou não? Ah, sim, reencontro. Eu tenho amizade, assim, com famílias que às vezes o desfecho não é tão bom, né, tão que bom. Acontece também, né? Eu já participei daqueles eventos Make a Wish, que é realizando um último desejo. E, cara, tipo, é legal e ao mesmo tempo, assim, nossa... Ao mesmo tempo que faz muito bem, na mesma proporção, quando eu tô sozinho faz mal também, sabe? Porque... você sabe que o último desejo deve ser difícil. Puxa, meu, quando deve ser desgastante emocionalmente. Nossa, e assim, eu tenho um filho pequeno também, eu acho que é legal falar isso. Não, eu ia até perguntar, porque como pai, como é que você vê essas situações delicadas? Cara, eu agradeço também, assim, meu, a Deus todos os dias pelo tesouro que ele me dá quando eu vejo meu filho tá tudo bem, sabe? Na vida a gente tem vários desafios, mas problemas, puxa, eu não tenho problema. Meu filho tá bem, sabe? Meu filho é o grande amor da minha vida. É o Pipico, eu chamo meu filho de Pipico, mas o nome dele é Nicolas. E, pô, tem um filho chamado Nicolas também. Que legal, é o multiverso aí. É o multiverso. E, puxa, quando a gente vê que assim, nossos filhos estão bem, assim, de saúde, puxa, isso, meu... Pra quem puder abraçar o filho agora e agradecer a Deus que tá tudo bem, faça isso que é um grande tesouro. Porque pra ficar doente, é do nada, é igual a Laurinha, uma dor de cabeça, cara. Muitas vezes você negligencia, você nem vai. E te pega num dia normal, sabe? Numa quarta-feira às vezes não adianta, e não é nem culpa às vezes do pai e da mãe. Porque vê uma coisinha e fala assim, não, isso é natural, às vezes acontece. Sim, é verdade. Né? Leucemia, que é... Minha filha tá com 28 anos, vai fazer 28 agora, né? Não, ela fez 28 agora em novembro. Aí, ontem eu tava com ela e ela começou com uma dorzinha aqui na boca e de repente ela começou a ficar com a parte da boca aqui, da parte da esquerda do rosto, começou a ficar formigando, ela não sentia. Nossa, mandei ela pro hospital na hora. Sim. Não, pai, mas algum bichinho... Não pode ir embora pro hospital já, vai que acontece alguma coisa do coração, alguma coisa... Com o filho você fica desesperado. Não dá. Falam que nada é maior que o amor pelo seu filho, a não ser o medo de perder o seu filho. Nossa, isso eu respeito muito os pais que passaram por... Conheço muitos amigos que passaram por isso e se seguram, porque, olha, é uma dor que eu não quero passar. Não quero passar. Mas vamos lá, me conta aí que você tem 2 perguntas antes da gente conhecer o homem por trás dessa máscara. Você subiu no prédio, bicho, quase deu ruim. Foi, quase deu ruim, é verdade. Faltou teia? E foi ideia minha ainda, cara, ninguém nem pediu isso, você acredita? Eu fui visitar um menininho que ele já tinha saído, assim, do hospital, mas ficou aquela amizade com a família, sabe? E, puxa, ele acreditava de uma maneira que me dava força, sabe? Eu mesmo falava, puta, eu sou Homem-Aranha, do jeito que ele acredita, sabe, meu? E aí eu combinei, eu falei, eu vou embora, eu vou fazer uma visita no hospital, vou passar entre os leitos e tudo. Na hora que eu estiver indo embora, eu vou vestido, vou sem a máscara, quando eu chegar no seu prédio eu coloco... Eu coloquei um vídeo desse aí também. Falei, eu vou colocar a máscara e eu vou fazer uma visitinha pra ele, meu.
Mas beleza, preparou tudo pra eu ir pelo elevador, sabe, meu? Mas chegando lá, tinha uma escada, sabe, acho que, sei lá, fazer manutenção, e passava do lado da janela dela, tinha uma varandinha, né? E passava ali do lado, eu falei, puta, eu vou fazer diferente, meu. Aí me dei ideia, olha só, eu combinei com o pai, falei, meu, eu vou subir por aqui. E aí você deixa, tipo, o vidro aberto, deixa só a cortina. E aí eu vou começar a chamar ele, pra ele acreditar mais ainda que sou eu. Cara, subi. Fui subindo, aí no meio dos degraus, assim, eu falei, meu, se der ruim aqui, eu não consigo nem enxergar direito, como é que eu vou passar pro outro lado? Só que aí já tava mó galera aí embaixo. Tudo esperando o Homem-Aranha. Filmando assim, eu falei, vixe, não dá pra voltar. Sabe aquela pressão? Eu falei, puta, não dá pra... E aí, na hora de passar, meu, eu fui passando, foi aquela coisa ridícula assim, eu agarrei com medo, pulei. Quando eu entrei lá, aí foi uma festa. Aí deu tudo certinho, sabe? Aí eu, pum, apareci pro molequinho, nossa, que é isso, meu? Ele ficou com medo um pouquinho, depois deu certo. Depois ele entendeu. Essa aí não dá pra voltar, é foda. Qual melhor? Também, ó, tem uma coisa bem legal que aconteceu, isso foi num orfanato, ó, porque a lente, eu posso tirar aqui pra você Pode, ver? Pode. Ó, é magnético, tá vendo? Tô vendo. Aqui, ó. Putz, é só um buraquinho ali. Só um buraquinho pra enxergar. Eu agachei pra abraçar um molequinho. E aí o menino pegou a lente e sumiu. Meu, eu tive que ficar um Homem-Aranha caolho, sabe? Tipo, o resto do evento inteirinho. Eu não achei mais o menino, meu. Eu falei, putz, já era, eu fui embora. Cara, mas não é melhor abrir um pouco mais, não? Às vezes eu abro assim, eu pego elas, que ela vem já assim, né? É. Aí eu vou me acostumando, mas às Pô, vezes... é diferente. É um herói mesmo, não tem jeito. Qual o Homem-Aranha mais marcante que você mais gostou do cinema? Ah, do cinema, olha, o que eu mais gostei... É o Andrew Garfield, eu acho que é o que mais se parece com o Homem-Aranha que eu cresci lendo nos quadrinhos. Piada. Assim, cada um tem uma qualidade Sim. bem bacana. Eu acho que o melhor Peter Parker foi o primeiro, né? Ah, sim. Mas eu acho que o Homem-Aranha na essência, sabe, de ser brincalhão, um cara mais divertido, eu acho que ficou com o Andrew Garfield. O Tom Holland... Boa. Ele é muito legal, ele é essencial, mas ele não é o nosso Homem-Aranha, por exemplo, de uma galera mais antiga. Não, eu também acho isso. Acho que o Peter Parker, o melhor foi o primeiro. Isso, mas esse menino, ele fez o Homem-Aranha de um jeito que você dava risada, do jeito que era eu lendo o gibi, eu dava risada com o Homem-Aranha, então... Esse novo, assim, e o que difere é que ele tem grana, ele não é nem tão ligado, assim, no tio Ben. O Homem-Aranha, pô, ele é gente da gente, o Homem-Aranha é pobre, ele tem que ralar pra caramba... Tá sempre assim em conflito com a namorada, não sabe se vai, se fica. Tem um amigo meu que é assim, tá sempre em conflito com mulher. Agora, Homem-Aranha, vou pedir licença pra você porque eu quero falar com o Marcelo Jorge, enfermeiro, legal. Formado em jornalismo e enfermagem, tem MBA em gestão pessoal, trabalhou no Diário de São Paulo, verdade. O Globo, Diário Popular, caraca, hoje é enfermeiro pediátrico pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E desde 2016 atua como personagem Homem-Aranha e outros personagens em instituições de saúde pediátrica. Crianças, principalmente crianças em tratamento de câncer. E aí, agora sim, tudo bem, Maurício? Como vai? Beleza, cara, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado pela apresentação. Poxa, eu que agradeço. Vem cá, como é que surgiu essa questão? Você é formado em jornalismo, MBA, trabalhou MBA em gestão pessoal, trabalhou no Diário de São Paulo, o Globo, o Diário Popular. Antigo, o Diário Popular é antigo. E de repente virou enfermeiro? Foi isso? Foi isso. Por quê? Meu. Como que apareceu esse amor pela enfermagem aí? Cara, eu fiz jornalismo com um amigo seu, o Johnny. Ah, quem disse que é meu amigo? Gente boa pra caramba. Dormindo. Fiz jornalismo com ele, trabalhei no Diário Popular, então, né? Depois ele foi comprado pelo Globo e foi se transformando, foi pro Rio de Janeiro. Foi uma época bem legal. Até que, puxa, tava indo pro jornal, senti uma dor súbita no rim esquerdo. Tava na marginal, mas foi, sabe aquelas dores agudas que você fala, puxa, preciso parar, cara, que eu devo estar morrendo aqui. Parei, eu coloquei o carro no acostamento e pedi ajuda, cara. De repente eu, sei lá, eu não sei até hoje se eu desmaiei, se me induziram a um sono que eu acordei no hospital. Aqui da Zona Norte, o hospital. Não sei se pode falar, né? Pode, fica à vontade. Aqui você pode falar. Fiquei internado aqui no São Camilo. Se você quiser. Eu acordei lá e depois de acordado tentando entender as coisas, veio um grupo de médicos para poder discutir comigo o que estava acontecendo.
Eu tava com uma pielonefrite, que é uma doença renal, uma glomerulonefrite e tinha uma massa atrás do rim. Assim, os médicos falaram, puxa, meu, você chegou nesse estado porque você ignorou algumas coisas, né? E de fato, assim, puxa, pra mim, sabe, eu não percebia que eu tava tão doente, assim, sabe, eu não dava muito valor pra isso. Eu acho que hoje, assim, com O comparação... problema da com nossa os vida, outros, né? Nosso cotidiano, a você gente tá vai sempre indo. querendo fazer as coisas, tá sempre com pressa e acaba não ligando pra saúde, né? A gente tá sempre com pressa e aí você não percebe os sinais que o corpo vai te dando. O corpo fala, tem até um livro Sim, que é bem tem. famoso que diz isso. Ele vai falando, às vezes não é, ele não vai falar português com você, ele vai te dar os sinais, pô, Sim. alguma coisa tá de errado, mas você vai tocando, uma hora a roda trava. E aí fiquei internado em tratamento quase 2 meses. Ah, é? Acho que foram, sei lá, 45 dias, 50 dias. Meu, tudo mudou. Eu não sei se você já teve algum problema de saúde que te Graças levou a para um Deus, hospital não e você desse jeito, ficou não. lá muito tempo, mas é um portal, é um divisor de águas, porque você começa, você transforma, você começa a dar valor às coisas, pô, básicas, bem pequenas. Assim, o tempo é o que você dá mais valor, porque você começa a ter ideia da finitude. Você fala, pô, uma hora, meu, eu vou Vai morrer. acabar. Nós, por exemplo, a maior parte de todos nós vamos morrer de morte anunciada. Cara, é difícil você, pô, vai morrer num acidente ou você vai morrer, sei lá, de um ataque fulminante, mas as outras pessoas vão ficar presas no hospital, um câncer, alguma coisa, e a gente vai passar por esse ensinamento, que é uma baita de uma escola, né? Nesse momento É que a você única fica... certeza da vida. Minha mãe fala isso. Minha mãe Uhum. fala o seguinte: a única certeza, você não tem certeza de nascer, mas de morrer não tem jeito. E a gente ainda não. O medo é como morrer, né? O medo... Porque às vezes você morre sem se despedir de alguém, você morre, tipo, sozinho, você morre, às vezes, ignorante ali, duro pra caramba, e às vezes você morre, tipo, uma pessoa maravilhosa, você se transforma. Você fala, nossa, tô pronto. E aí aconteceu comigo, sabe? Eu fiquei internado lá, fiquei vários momentos, eu estive sozinho, e me transformou. Eu falei, ó, meu, o grande valor da minha vida, o grande valor, acho que de todo mundo, tá em servir. Parece um ditado, um clichê, mas essa pra mim é o grande lance da felicidade. Servir, meu, é o que te faz feliz. A gente tá nesse mundo pelo outro. E me despertou isso enquanto eu tava lá, porque assim, eu tive que ter ajuda para tomar banho, eu tive que ter ajuda para ir no banheiro, cara, que eu não, teve uns momentos assim que eu não conseguia levantar. Tipo, teve um momento que eu usei fralda. E tipo, eu vi as pessoas, meu, meninas mais jovens que eu, assim, meu, não se importando, vamos lá, vamos, não fica com isso encanado na cabeça, não. Eu falei, putz, isso aqui é uma profissão, meu, maravilhosa, isso aqui é uma reforma espiritual. Agradecendo todo dia, sabe, a enfermagem em si, que eu decidi ser enfermeiro, né? Ela é composta, na maioria, por mulheres. E mulheres que, pô, deixam seus filhos doentes em casa para poder cuidar. Às vezes sabe, não tem a da mesma gente. condição de cuidarem do filho e ela tá cuidando de alguém, Tava né? lá, e às vezes, pô, você tá impaciente, você tá... Pô, tem 3 tipos de pacientes, sabe, no hospital. Aquele que vive no passado, puxa, meu, não acredito, queria estar lá, olha, não vejo, ó, sabe, tipo, era bom quando eu tava tudo bem em casa, não sei o quê. Aquele que vive no futuro, ou quando que é minha alta, tipo, oh, chama o médico, eu quero saber quando eu vou pra casa. E tem aquele que realmente, pô, no presente, cada dia, sabe, puxa, hoje eu não tive febre. Ah, hoje eu não vomitei, puxa, não sei o quê. E você passa por essa máquina do tempo Todo momento. a todo momento. Você tá ali direto, você tá transitando. E às vezes você tá irritado, cara, porque você não tá no Você é um ponto ser que você humano queria. também, né? Então você também tem seus problemas. Você vai fazer um exame, puxa, não melhorou nada, cara. Tipo, aí você fica frustrado. É difícil você, sabe, ficar com um sorriso o tempo todo. Você tá doente. Você tá doido pra, tipo, voltar pra casa pra assistir televisão. Você começa a dar valor nisso, sabe? Tipo, abraçar seu amigo, fazer uma sabe, uma ligação, atender um telefonema, né? Porque às vezes... Sai na rua, né? Sai na rua, às vezes te ligam, você fala, puxa, vou atender depois, então não sei o quê. E quando é você que tá ligando? Sabe, você tá sozinho ali, muda muita coisa. E me mudou. Eu saí do jornal, e eu saí do jornal, saí do hospital e já, meu, decidido a pedir as contas, cara. Eu ganhava super bem, ganhava até mais do que eu ganho hoje na enfermagem, tava, tipo, num cargo bem bacana. Mas, meu, depois que aconteceu, não fazia mais sentido. Bacana Aí, isso, hein? cara, E encarei. existe muito preconceito com o enfermeiro homem? Porque na sua maioria é mulher. A gente sempre vê o outro lado, que as mulheres sofrem muito preconceito em todas as áreas. Mas e quando a área é mais pra mulher, assim? Olha, existe Até um do paciente, preconceito. às vezes, né? Sim, acontece. Ainda mais na pediatria.
Na neonatal, por exemplo, o homem, puta, não tem homem que participa, para ver os bebezinhos, a mãe tá ali amamentando, é muito raro. Pelo menos onde eu passei, nos hospitais que eu passei, eu nunca vi. Mas existe um preconceito da qual eu também fui preconceituoso na classe masculina. Ó, eu juro pra você que eu pensava que enfermagem era uma profissão de mulher, meu. Tipo, não me passava pela cabeça, tipo, ser uma profissão pra mim. E não, cara, é muito bem visto, até porque para manobrar os pacientes, às vezes pra você virar de decúbito, pra você dar banho, cara, a força física é essencial. As mulheres se quebram todinhas. Você pega paciente, às vezes, obeso, você tem que ir lá, pô. Tem paciente que é acamado, a cada 2 horas você tem que virar ele de posição. Aí você vai lá com um grupo de enfermeiros, de técnicos, você vai lá, tem que manobrar. Pô, dá 2 horas de novo. Isso com a ala toda. Às vezes, no Covid-19, que tinha que ir lá fazer a posição de prona nos pacientes. Puxa, cara, foi terrível aquilo. Todo mundo saindo quebrado com aquela máscara N95 para te proteger contra o vírus ali. Pô, você quase não consegue respirar. Com o avental de proteção, você tendo que fazer tudo. Como foi esse momento da pandemia? Eu trabalhei na pandemia. Foi um dos momentos mais difíceis? Foi um momento bem difícil. Eu trabalhei na pandemia e na época Você mesmo... pode julgar que foi o momento mais difícil na profissão? Não. Ah, não. O momento mais difícil não. Na minha profissão foi o luto das crianças. Eu acho que esse foi um momento que é sempre o mais difícil que o outro. Você continuou passando por isso, né? Uhum. Mas a pandemia, mas foi terrível. A pandemia foi terrível. Porque minha namorada, a Bruna, ela é técnica de enfermagem. E ela chegou um momento que até ela entrou em parafuso. Porque vendo todo mundo morrer e você tendo que continuar trabalhando, você tendo... A gente com medo de um encostar no outro e vocês tendo que abraçar as pessoas, na grande maioria das vezes. Fechar os olhos e no momento... momento... Como é que foi isso, cara? Cara, em 2020 foi o ano que, na ocasião, minha mulher, hoje eu sou divorciado, mas na ocasião ela estava grávida. Então imagina, eu trabalhava na UTI, cara, na UTI de adulto. E aí eu cuidava dos pacientes gravíssimos, e aí voltava para casa, a gente não sabia direito, não tinha vacina ainda, tinha só tipo um traço da vacina, aí uma discussão. Quando eu comecei a trabalhar não tinha vacina, era só os EPIs e, pô, vamos embora. Você nem sabia se funcionava ou não, porque era novo, né? Ela pegou Covid, grávida, teve que ficar internada, aí eu passava o dia com ela, depois ia para o hospital para cuidar dos pacientes, vendo uma galera jovem, assim, definhar. Eu lembro de um caso, 2 casos, assim, que me marcaram bastante, de um cara, ele era um pastor... mas cheio de vida, assim, sabe? Já até, sei lá, uns 40 anos. Ele já chegou falando, não me deixa, assim, sabe? Não deixa ninguém me entubar. Pô, eu era enfermeiro dele, não tinha essa autonomia, assim. O médico que decide. Não deixa ninguém entubar, porque eu sei que se eu entubar, cara, eu não vou voltar, meu. Puta, cara, é dito e feito, meu. Eu saí de um plantão, ele não tava. Quando eu voltei, ele tava entubado. Eu ainda lembrei, falei, puxa, meu, esse cara brigou tanto pra não entubar. Só que assim, não tinha também, o cara não conseguia respirar. Não sobreviveu. Ele é uma das vítimas, assim, do Covid que marcou bastante. Lembro de uma moça também que entrou, sabe, bem pra caramba, foi indo, de repente, os colegas de profissão, no hospital mesmo que eu trabalho, teve uma colega que, puxa, bem próxima, sabe, pegou Covid e não resistiu. Pô, você trabalhar depois que acontece isso é terrível, sabe, é desesperador. E aí você via algumas pessoas, puxa, gritando pra não vacinar, sabe? Tipo, levantando uma bandeira assim, sabe? Totalmente... O presidente da república que não ligava pra isso e ficou tirando barato dos outros. Nossa, andando sem máscara, assim, e as pessoas comprando a ideia, você fala, puxa, meu, essas pessoas... Negacionismo terrível. Meu, não sabe o que tá acontecendo, sabe? Não tem a ideia do quão perigoso... Até hoje. Hoje ele tá voltando, assim. A gente tem várias crianças que estão... Um mês mais ou menos atrás eu tive Covid. Meu, tá voltando assim numa proporção. Tive uma diarreia e vômito direto. Terrível, assim, ele não tem mais a mortalidade por conta das vacinas, né? Nós estamos mais protegidos, mas tá aí. E como é que foi cuidar da saúde mental nesse momento? Que é o que eu falei, a Bruna, ela falou pra mim que ela chegou numa hora que ela tava ela começou a se sufocar sozinha, que ela...
o estresse, né? E é uma profissão que tem um alto índice de estresse, né? De depressão. E como é que foi na pandemia? Na pandemia foi terrível, mas até hoje, assim... Aumentou muito na eu acho que pandemia, mas é uma causa maior de afastamento dos profissionais da enfermagem é a depressão. Você fica dentro de uma atmosfera, assim, bem delicada, porque quem está no hospital não quer estar lá. A gente tem um setor que a gente fala, tá feliz, é a maternidade, o resto, ninguém quer estar ali dentro. Pode ser o hospital. E mesmo assim, a mãe quer, depois que teve o neném, quer sair dali correndo. Quer sair dali correndo. E tem histórias de aborto também na maternidade. Às vezes você está comemorando aqui e a outra do lado está chorando. Sabe, o hospital, ele é um lugar de reforma, sabe? Tanto do corpo quanto da mente. Mas todo mundo está emitindo alguma coisa em algum momento, determinado momento. Pô, eu tô do lado de um cara que é bem legal, pô, tá gostoso a conversa com ele porque ele me traz, assim, sabe? Uma alegria. Assim como tem aqueles vampiros, tá do lado de uma pessoa que tá sempre reclamando de tudo, tá te sugando as energias. E no hospital, o que você tem? Você tem vários leitos leitos de pessoas internadas, tipo, todo mundo, sabe, pedindo inconscientemente, às vezes, pô, quero sair daqui. Não quero, isso aqui é um lugar de sofrimento. Você absorve isso. E a pressão dos médicos, da direção do hospital em cima de vocês, como é que é? Porque eu vejo, não estou desfazendo os médicos de maneira nenhuma, São profissionais essenciais, assim como qualquer tipo de profissão. Para mim, tanto o médico é importante quanto o coletor de lixo. A gente não vive sem um e não vive sem o outro. Então, todas as profissões são importantes. Mas eu acho que deve ter uma pressão maior ainda dos médicos, porque o médico que vem ali e fala, vai fazer isso. E você tem que obedecer o médico, você tem que obedecer o seu chefe, você tem que obedecer a direção do hospital. Como é que é isso? Olha, isso existe. É triste falar, não é a maioria, graças a Deus, não é a maioria. Mas tem médico que acha que o enfermeiro, ele é, sabe... Serviço geral, escravo tem que do fazer cara, assim, o que ele sabe? quiser. Desrespeita na hora de falar. E a população também. Isso já é cultural. Você vê que o enfermeiro, ele tá lá, tá lidando, tá fazendo medicação, tá te dando banho, fazendo trabalho de higiene, troca sua eu roupa acho de que não cama. é justo, mas a pessoa que tá enferma, você ainda tem um desconto que ela tá doente, tá querendo melhorar, tá errado. Eu sou motorista de ônibus e eu sei que às vezes entra passageiro que tá xingando, tá brigando, e eu não tenho nada a ver com isso, com o trânsito, mas você ainda tem agora um médico. O médico tem muito disso, mas tem muitos médicos, a maior parte, que escolhe ser teu parceiro, sabe? Porque quem fica com o paciente durante todo o dia é o enfermeiro. Então ele vai lá, ele dá uma olhada no paciente, ele faz uma consulta, assim, ele faz uma visita, geralmente assim, né? Faz uma visita no período da manhã, dá uma checada no paciente, confere os sinais vitais, vê como é que tá o quadro, se a noite foi tudo bem. E aí ele atualiza a prescrição médica. Olha, agora eu quero uma dosagem assim de determinado fármaco, quero esse tratamento, quero que faça esse exame. E, pô, ele volta no outro dia. E aí ele passa o dia inteiro ali e ele fica com você, sabe? Aí você é a ponte. Muitas vezes para ver, o paciente piorou, pô, vou ligar para o médico. Olha, tá tendo febre. Por exemplo, paciente oncológico, nós somos obrigados. O paciente internou aqui, tá fazendo tratamento, deu febre, pô, preciso ligar. Vamos fazer exame, vamos ver como é que tá a taxa de células de defesa e tal, porque a febre é um dos sinais que a gente precisa olhar com bastante atenção. Então tem um grupo de médicos que é bem bacana, que trabalha lado a lado. Agora tem um ou outro que desrespeita. Tem uma grande mudança também dos médicos, eu tenho uns amigos médicos também, eles que agora estão sendo mais espirituais também, né? Eles acreditam mais que existe alguma força maior que a gente que ajuda muito, né? Isso então isso também tem ajudado, né? Isso é bem legal. Eu fiz trabalho voluntário em cuidados paliativos e aí acho que você me perguntou de um caso emocionante, acho que é até mais. Não tem como negar, a classe toda de cuidados assim fica impactada porque a gente percebe isso. Um adolescente que ele estava, um adolescente de leucemia, ele estava assim no final, assim bem no final da vida, e aí acontece, a vigilância fica muito maior, então fica um enfermeiro direto com ele, fica um médico intensivista o tempo todo, né, e fica um familiar. Cara, eu participei dos cuidados na hora que estava todo mundo reunido, eu estava lá, na hora da morte desse menino eu estava.
E o que acontece? Olha que coisa interessante. Esse menino ele conseguia balbuciar algumas coisas. E aí, momentos assim, acho que segundos antes dele falecer, ele olhou para a porta assim e ele deu um grito. Ele falou, vovô, vovô, e começou a convulsionar e daí não saiu mais e morreu. Só que esse vô, assim, ele também era falecido dos dois lados, assim, era um vô falecido da parte paterna e materna. Então todo mundo ficou assim. É claro que a gente depois ficou pensando, pô, será que tava delirando, tava com muitas drogas e tal? Mas só naquele momento que ele só naquele sentiu, momento, né? Por que ele não sentiu, ele não teve isso antes, né? Então todos os médicos que eu buscar, né? então a impressão que fica, e todos os médicos que eu trabalho junto, todos acreditam bastante, sabe? Tipo, tem Isso é um ou muito outro bom, que é né? um pouquinho mais resistente, mas assim, negar. Eu não, Cara, vocês eu não veem conheço coisas- um assim que fala, ó, Dr. House, esse aqui, ó, não acredita de jeito nenhum, não e tal. E quais as mudanças mais recentes na enfermagem em resposta a todos esses eventos globais, mas principalmente depois da pandemia? Teve alguma mudança mais radical? Ah, o brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito bom em esquecer, assim, né, seus profissionais. Isso nós vamos conversar já também sobre esquecimento, O né? brasileiro, ele esquece muito fácil. A enfermagem estava sendo aplaudida em Há dias 2020, atrás né? e- Todo mundo na janela, nossa, nossos heróis e tudo. E agora a enfermagem está brigando aí, uma luta que não tem fim, para poder ter um piso salarial, para poder ter, tipo, sabe, uma base que todo mundo, pô, ganhe pelo menos um mínimo. E aí essa briga tá se estendendo agora na Mas parte você não pública. acha que é uma manobra também da CN... Saúde? CN Saúde, né, que fala, né? Cara, é assim, Pra atrasar essa implementação. Já tenho um problema lá em Guarulhos que eu vou ter que resolver essa semana, que já vai acometer na minha categoria, que a gente tem convênio médico. E um dos hospitais foi lá e demitiu 40% dos técnicos de enfermagem, do setor todo de enfermagem, né? Tem enfermeiro, técnico de Enfermeiro e enfermagem auxiliar. e auxiliar, né? E as parteiras também E entram. as parteiras também, né? Então, e eu já acho que isso vai dar problema, então logo nós vamos lá reclamar no hospital para poder trazer de volta. Mas já aconteceu já de 40% desse hospital de perderem o emprego. E aí sobrecarrega os outros, né? Sobrecarrega. Ó, eu sou, de fato, sou privilegiado por trabalhar num hospital de grande porte, da qual, tipo, tem um salário que é até acima do piso que está sendo discutido, que é o piso que eles estão lutando hoje, é por R$ 4.750 para o enfermeiro, 3.325 para o técnico de enfermagem e acho que 2.335 para o auxiliar e as parteiras também. Mas o que é inadmissível, cara, é você ter uma pessoa que ganha 5, 6 mil e a outra que ganha 2, fazendo a mesma coisa, cara. Tipo, a mesma carga horária de trabalho, tipo, suando pra caramba e, pô, não tem o que fazer, você não tem uma base. E essa discussão, o que a CNS Saúde fez há pouco foi, pra classe de enfermagem, foi ridículo. Foi querer ajustar, tipo, a base salarial, o piso, em 36 vezes, congelar o salário agora. E, claro, foi negado, né? Sim. O Porque você também tribunal. perderia os aumentos anuais também, né? Tudo É travado. loucura isso, né? Tá em discussão ainda, mas você vê que a briga ainda vai longe, pelo que a gente vê. E assim, o setor privado ganhou muito dinheiro na pandemia. Sim. Cara, tinha hospitais que você vê que não aceita mais ninguém. Então, quem podia, pô, tava tudo se direcionando para rede privada. Ganham muito dinheiro, tipo, fazendo. E as clínicas, tinha até uma discussão que os próprios médicos falavam, pô, se você puder evitar o hospital e tal, vai para a clínica, pô, se dá para administrar, tipo, a condição. Pô, então ganhou uma verba muito grande para poder, sabe, ver os profissionais parou passando muito por essa outras humilhação. coisas, né? Na Covid só tratou da Covid, né? Teve todas as outras doenças ficaram em segundo plano, né? Então muitos exames, muitas coisas não foram feitas daquele ano porque o interesse era a Covid. Então Covid-19. economizou de outro lado também, né? De outro lado, e você vê o quanto que a gente estava despreparado, né? Sim. O quanto que pegou todo mundo de surpresa, uma coisa que aí tem uma discussão muito grande aí sobre como que isso apareceu no mundo. Cada um acha que tem uma certa Porque a opinião. Covid ela já existia, né? Só que era uma doença que pegava em animais, né? E de repente... SARS-CoV. Só que tem uma discussão bem legal até sobre isso. Eu estava vendo um documentário porque a turma tava colocando muito que era a doença do morcego. Isso. Puxa, eu vi um documentário sobre tribos indígenas que se alimentam de morcegos assim há milhões de anos assim e nunca tiveram um traço assim
do Covid. Então, e aí tem aquela discussão sobre a China, né, que foi criado num laboratório, aí perdeu o controle. Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu acho que o ser humano, assim, desafia muitas coisas sem ter respaldo. Cara, na verdade, você falou agora da questão particular, mas eu queria saber a sua opinião sobre a importância do SUS e da valorização do SUS, porque a gente falou, na pandemia, realmente, quem cuidou na pandemia foi o pessoal do SUS. O SUS sofreu bastante. Sofreu bastante. Muitos hospitais particulares não aceitavam ninguém, estavam seus leitos lá ocupados. Então, muitos que tinham convênio médico tiveram que recorrer ao SUS. E eu particularmente, eu acredito muito no SUS e acredito que tem grandes problemas, é lógico, de administração, isso e aquilo, mas que a gente deveria dar mais valor e dar mais condições para o SUS. Na verdade, principalmente porque para mim doença, você não cuida da doença. A gente tem um erro, né? A gente cuida da doença, a gente não cuida da prevenção. Saúde você deve se prevenir, né? Isso aí é mais barato. Então, quando a gente precisa mesmo de alguma coisa diferente, geralmente é no SUS, porque também fica esse negócio do SUS que é só, como é que fala? Consulta médica e esses exames, mas o SUS tem vários outros trabalhos, né? O que você acha? Na atenção primária, que é o que você acabou colocando, Maurício, que é aquele trabalho de prevenção, a gente tem os agentes de saúde, né? Puxa, é fantástico o trabalho do SUS. Tenta, assim, sabe, tem vários grupos, assim, que vão até as casas, assim, e levam informação, tenta prevenir, falam sobre as doenças, levam assim, o SUS, você consegue, tirar medicação, assim, um valor absurdo se fosse comprar. Para a população que a gente tem, que não consegue pagar um convênio, é fundamental. Aí tem, lógico, a atenção secundária, que é o tratamento ali da doença, e tem a terciária também, que você tem que ficar depois fazendo a manutenção desse paciente. É fundamental. E assim, eu sempre falo que o profissional do SUS, ele é MacGyver, porque, às vezes os caras, assim, conseguem, sabe, fazer coisas absurdas com muito pouco. Não é igual um sistema privado, um Einstein da vida que, puxa, tem tudo ali, sabe? Você precisa, tem tudo disponível. Os caras às vezes não tem. É lógico, como você falou, é super difícil você aceitar que alguém tem que fazer um ultrassom daqui 7 meses. Sim. Isso é muito difícil, mas, você tem... Mas você vê a quantidade de que o Einstein atende e a quantidade que o SUS atende. É muito diferente. Não dá. Também, né? Mas você vê, o sistema vacinal, por exemplo. Puxa, você vai no posto de saúde, você consegue vacinar ali, você Cara, nós sempre fomos os melhores do mundo em vacina, tirando a época agora do Inominável aí, que acabou com o sistema de vacina, mas a gente sempre foi os melhores do mundo. No caso do HIV, o trabalho que o SUS faz com o HIV, puxa, é fenomenal. E os outros sistemas... Muito a morte por HIV. Hoje a pessoa praticamente vive normal, né? Hoje você tem medicação para te prevenir de contrair o vírus, o PrEP. Que você vai lá, olha, eu sou um profissional do sexo e eu me exponho e tem um coquetel que você toma. Esse eu não sabia cara. Que bacana. Vocês sabiam disso aí? É verdade mesmo? Você não contrair o HIV. Porra. Não é verdade? Isso é SUS. É SUS, né? SUS, transplante de órgãos. A gente falou do Einstein, falou do sistema privado. Transplante é SUS. É só pelo SUS, né? É SUS, cara. Não adianta, puxa, eu quero pagar. Então, não existe isso. É tudo organizado por lá. É bem bacana, assim, é fundamental. Lógico, pode melhorar? Com certeza. Assim, revolta você ver esses escândalos, assim, de desvio de verba. E aí, sim, você tem um quadro vacinal muito bom, mas você não tem, por exemplo, uma vacina da meningite. Tem uma vacina que o SUS não dá, que é a CWY. Você tem que pagar, e a vacina, o mínimo que você paga na rede privada é R$600. E a meningite que mais atinge as crianças. Puxa, isso te traz indignação. Mas, assim, é o que nós temos agora. Tem que melhorar, tem que acertar, coisas pra melhorar. Mas é um dos sistemas que funciona, acho que é um dos únicos sistemas realmente, parafraseando o sistema único, mas que funciona no mundo inteiro. Você não tem outros lugares do mundo que tem um sistema igual ao nosso. Você pode fazer o acompanhamento pelo SUS e aí você vai fazer os exames, você tem essa possibilidade. Eu não tenho dinheiro para pagar um médico, um convênio, mas aí eu pago o exame e você vai associando as coisas, e aí
tem recursos para você fazer. Não, a gente precisa mesmo... vocês merecem todo o nosso respeito. O que a gente precisa é mais humanidade, pela dedicação sabe? de vocês. É ter alguém que olhe lá de cima e fala, puxa, meu, sabe aquele amar o próximo como a ti mesmo? Eu acho que essa é a sementinha que a gente ainda busca que não tem, sabe? Isso resolve tudo, sabe? Isso faz o cara pensar 2 vezes antes de desviar, antes de se corromper, antes de mentir. Acho que esse é o grande segredo ainda para se descobrir na vida. E valorizando vocês mais uma vez e tudo, mas já você ou algum colega já sofreu alguma agressão no hospital ou fora do hospital? Minha namorada falou que já teve problema dentro do... Não ela, mas ela já viu pessoas indo embora com jaleco e tal e acabar sendo espancado no metrô. Puxa, a agressão verbal eu já presenciei algumas vezes. De paciente, já presenciei de médicos, que nem quando você me perguntou. Já presenciei bastante, assim, pessoas que ficam insatisfeitas, às vezes, com o próprio diagnóstico, e aí tem que mirar em alguém, aí, puxa, acaba, descontando em quem não merece, de fato. Em quem está ali ajudando, né? E tem também a própria enfermagem, a classe, eu acho que precisava ser mais unida. Entra um enfermeiro agora, sempre tem alguém que fala, puxa, não é fácil, ser enfermeiro é difícil pra caramba, não ganha bem, tá numa disputa. Pô, tem que mudar isso, sabe? A gente fala muito de empoderamento da enfermagem. Há um tempo atrás, eu estava vendo uma matéria de uma moça bem legal também, bem influente na enfermagem, não me recordo o nome dela, que ela falou que a colega, o paciente pediu para que ela explicasse, como desenvolver a doença. E aí a colega pegou, virou no leito e falou, vamos fazer o seguinte, espera o médico passar e aí ele te fala como é que é. Pô, a enfermagem ela é instruída, a enfermagem estuda pra caramba, são 5 anos ralando ali, meu. Você aprende de tudo, anatomia, você aprende as doenças, farmacologia. Pô, acho que precisa se empoderar. E aí fica naquele jogo, sabe? A gente nunca vai conseguir virar esse... Mas você não acha que também é um pouco da pressão a pressão institucional, para deixar sempre... como é que a gente fala quando é militar, hierarquia, não é para deixar uma certa hierarquia. Puxa, e as cara. pessoas às vezes ficam com um pouco de receio, se eu falar aqui o médico vai me dar bronca depois, se eu falar, fica até com incerteza do que está falando e às vezes está muito certo. Eu acho que talvez no passado, sim, hoje vive-se uma autonomia saindo da enfermagem muito grande, como nunca vista antes. Hoje a enfermagem está bem empoderada, a enfermagem consegue, ajudar, contribuir muito, mas existem aqueles profissionais que ainda têm uma cabeça de deixar essa parte para o médico, a parte que ele sabe, deixa para outra pessoa. E aí se questiona muito e tem um diálogo muitas vezes depressivo, na própria classe tem isso. Enquanto tem alguns outros que vão contra a maré e se empoderar. A enfermagem tem total autonomia. A enfermagem consegue... Acho que tem mais, acaba tendo, pode às vezes não ter algum... Entre auxiliar, entre técnico, às vezes você pode não ter todo isso tudo, mas você tem uma vivência, né? Sim. Diária ali que você acaba conhecendo mais coisas do que o próprio médico, que às vezes passa uma vez por semana. Se der uma parada cardíaca... Mas vocês estão ali no dia a dia, aprende pra caramba. Se der uma parada cardíaca num paciente, o primeiro que vai estar ali do lado é o enfermeiro. É o técnico, o cara que vai iniciar ali, que vai... Pô, eu vou fazer o contato com o médico, mas primeiro eu vou ali... Segurar massagear. É o enfermeiro. É ele, cara. É ele que vai... Pô, chama lá, aciona o código, traz o carrinho de emergência. Esse cara tem que ter o domínio de tudo. E ele tem o domínio de tudo. Então, a classe da enfermagem, ela é muito forte. O que precisa, eu acho que até culturalmente, é as pessoas também começarem a enxergar esse poder que a enfermagem tem. É bacana, agradecer ao médico, mas... É triste também quando você vê que, na hora de ir embora, o paciente vai falar, ai, cadê o médico? Eu quero deixar um presente pra ele. Pô, mas você só lembra do médico. O enfermeiro fez ficou com você o tempo todo. Lá, tirou, exatamente, fez a medicação. Dele. Aí o médico funcionou. Passou, falou, oi.
Não que não mereça, não que não mereça, Maurício, não é isso, mas... E tem também aqueles casos assim, pô, você tá ali, você tá, sabe, trabalhando com o paciente, ele tá bufando pra você com cara feia, reclamando, pô, o médico entra ele, doutor, tudo bem? Você fala, puxa, é a mesma pessoa que tava aqui? Não é a mesma pessoa. Cara, agora vamos lá. Eu tenho uma pergunta final, mas antes da pergunta final, eu quero fazer mais uma ainda. Eu não posso falar que você lida com estresse sendo Homem-Aranha, porque você também acaba tendo estresse com Homem-Aranha. Como que você lida com o estresse do dia a dia? Você chega em casa, você vai ver seu filho, você vai ver sua esposa, o seu final de semana. Como que é o Marcelo para aguentar o tranco da semana de trabalho? A hora que eu saio do hospital, eu tento desligar. Eu tento, porque assim, e não é possível desligar totalmente. Acho que todo profissional da saúde tem um pouquinho de síndrome do pânico, eu falo. Pelo menos tem. E esse paciente, ele é muito legal. Esse é um menininho maravilhoso. Meu amigo, ele tá com um dispositivo aqui, ó. Ele recebe as medicações por aqui. Esse dispositivo vai parar lá no coração dele. Ele é super. Tá ligado no coração dele? Isso, ele aponta a final desse catéter e vai lá no coração. Essa menininha maravilhosa, uma menininha que tá aí por baixo dessa roupa do Homem-Aranha, ela é a filha da Mulher Maravilha, dos Heróis do Bem. Cara, tratamento oncológico, a menina é uma baita de uma guerreira, sabe? Puxa, ela sempre faz questão de ir fantasiada, brinca pra caramba com as crianças, tem uma interação, de criança pra... Aqui, ó, aqui eu sou o Miles, aqui sou eu. Esse aí é um outro colega, eu sou esse, eu tô de preto. Tem o Thor, isso aqui é Nossa Camargo. Essa aqui é a mãe Essa é a mãe daquela mini Homem-Aranha. Esse é Nossa Camargo, grandes histórias lá, o Nossa Camargo é só isso também. Nossa Camargo e Graak, cara, poxa, faz uma boa oração antes de entrar, você vai voltar emocionado, com certeza. Só câncer, né, Então aí você tenta se desligar. Assim, a hora que eu saio do hospital, eu tento me desligar. Mas não é muito possível. Como eu te disse, eu tenho um filhinho, inevitável. Às vezes ele olha ele, tá chorando, tá com uma dor de barriga, você começa, fazer ligações assim que não é pra fazer. Mas aí você entra em desespero, mas não tem, é da profissão, você acaba... Marcelo, hoje você tá com quantos anos, se eu posso perguntar? 41. Só antes, uma informação extra aqui. Dados do Conselho Federal de Enfermagem contabilizam mais de 2.800.000 profissionais do setor no país, incluindo 693.400 enfermeiros, 450.000 auxiliares de enfermagem, 1.660.000 técnicos de enfermagem, além de cerca de 60.000 parteiras. Só em São Paulo, 740.000 profissionais entre técnicos, auxiliares e enfermeiros. Olha isso. Isso você não tem de médico, então você vai ser cuidado por um enfermeiro ou por alguém da enfermagem. Você vai ser orientado por um médico, mas quem vai estar ali, no dia a dia, são esses heróis aqui. Cara, o Marcelo com 41? 41. Porra, 41 anos. Se o Marcelo hoje pudesse pegar uma máquina do tempo, certo? Já que você gosta de super-herói, pegar uma máquina do tempo, pudesse voltar e pudesse falar com o Marcelo de 18 anos, o que o Marcelo de 41, enfermeiro, Homem-Aranha, ia falar pro Marcelo de 18? Puxa, eu ia falar que eu seria acometido por uma doença que salvaria grande parte da minha vida. Assim, algo que em um primeiro momento eu acharia terrível, muito ruim, mas que depois ia mudar tudo assim para maravilhoso. E isso eu vejo bastante, sabe? Acontece na vida de todo mundo. A gente, às vezes, recebe uma notícia, você se encontra num cenário que você fala, puxa, minha vida tá muito ruim e tal, não sei o quê. Mas isso é ponte para uma coisa maravilhosa acontecer. E foi comigo. Eu tenho tremendo orgulho de ser enfermeiro e, assim, ser o Homem-Aranha também com as crianças só nasceu porque eu fiquei doente, sabe? Dessa coisa aqui, num primeiro momento, foi ruim, mas coisas maravilhosas vieram depois. Então, sabe aquele ditado de que depois da tempestade aparece o arco-íris? Pô, se você estiver disposto para ver, se você tiver fé para acreditar nisso, você vai ver. Vale a pena escalar a montanha, porque a vista é bem bonita. Valeu. Cara, eu agradeço aqui esse herói maravilhoso, Marcelo. Herói maravilhoso é o Marcelo e é todos enfermeiros, técnicos, enfermeiras, técnicas, auxiliares, parteiros, enfim, toda a parte, e não só a parte de enfermagem, mas também a parte de estrutura ali, o segurança, que às vezes a gente não lembra, a pessoa que está limpando o hospital, que às vezes a gente não lembra, e é de
tremenda necessidade. Enfim, agradecemos muito. Eu, particularmente, agradeço muito pelo trabalho de vocês dia a dia e pelo que vocês fizeram pra gente na pandemia. Agradeço mesmo, porque eu mesmo sou um cara de muita fé, não sou de ter medo de quase nada nessa vida, mas na pandemia eu fiquei com muito medo. Com muito medo de ver um filho meu, uma filha minha, um neto meu, uma neta minha, falecer, mãe, enfim. Fiquei com muito medo e eu não sei se eu teria a coragem que vocês tiveram. Então, parabéns, agradeço muito. E obrigado por você ter vindo aqui, né? E ter trazido o Homem-Aranha. Eu que agradeço. Então, como é que eu faço para falar com você nas suas redes sociais? Tem o Instagram que eu posto algumas coisas com as crianças lá, que tá no @Marcelo_NJA. E se a gente quiser ajudar? Tem a ONG dos Heróis do Bem, que eu também pertenço ao grupo, e lá dentro do Instagram dos Heróis do Bem tem lá uma parte para doação, para o Instituto. Então, gente, é bem legal. Participa lá, dá uma olhada também na ONG, vê como é que funciona. Às vezes você não tem essa habilidade de poder estar presente ou não tem condições, mas a gente tem sempre alguma forma de poder ajudar. Então, ajudem aí a ONG Heróis do Bem. Até porque com grandes poderes tem grande responsabilidade. Né? Gente, muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. E eu gostaria de vocês, se vocês gostaram, dar aquele joinha para quem já se inscreveu. Para quem não se inscreveu, se inscreva. E eu agradeço aqui vocês sempre nos acompanhando. Todos pelo nosso canal, inclusive agora pela TV Guarulhos no canal 3 da NET Claro ou 508 da Vivo. Gente, um forte abraço.